2h21 pelo horário de Brasília. Eu já chamo então o nosso convidado, Elias Jabbour, professor da Faculdade de Ciências Econômicas da UERJ. Olá, muito boa tarde, obrigada pela sua participação nesta tarde com a gente. Eu que agradeço mais uma vez eu voltar aqui, é uma honra sempre estar diante dessa bancada, né? E vamos lá, né? Muito bom. Bom, queria começar falando da China aí, PIB da China, que cresceu apenas 0,4% no segundo trimestre. O número mostra uma estagnação no crescimento de uma das maiores economias do mundo. Lockdown e cenário global desafiador foram realmente o que impactaram nos dados do PIB? Eu acho que o lockdown explica muita coisa sobre o que está acontecendo na China hoje. Eu reitero aqui aos ouvintes e quem está assistindo esse programa, de que, sob a minha opinião, a política de Covid-0 para a China ela é correta, né? Ou seja, imaginem vocês, por exemplo, a China ter que lidar com 1 milhão de mortos ou 500 mil mortos, né? Ou seja, é um prejuízo que não se calcula em números ou em valores, né? Então acho que os chineses estão corretos e acho que quem apostou algo no contrário está equivocado, ou seja, os Estados Unidos têm mais de 1 milhão de mortos, a Alemanha mais de 100 mil mortos, a Inglaterra é mais ou menos isso também, né? Eu acho que a China está correta em manter essa política, apesar da perda no curto prazo na economia. E é uma perda relativa, porque isso se recupera lá na frente, porque a China já tem capacidade produtiva instalada o suficiente para se recuperar adiante desta queda dessa queda do PIB. Agora, não é somente isso que explica o que está ocorrendo na China, isso é só a aparência do que ocorre na China. A China hoje está passando por um processo em que grande parte da sua economia está tendo seus esquemas de propriedade revisitados, ou seja, por exemplo, o setor de educação, por exemplo, foi proibido de ser privado, ou seja, hoje só pode ser público, né? Uma grande onda regulatória econômica, mais comumente chamada, eu não gosto muito desse nome, está indo literalmente para cima do capital privado chinês, que passou a ser instrumento de especulação ao invés de produção, e isso levou a uma perda do setor privado chinês de 3 trilhões de dólares em ativos nos últimos 6 meses, além dessa quebra da Evergrande, que também está resultando em um processo imenso de estatização da economia. Então, a China passa por uma onda de inovações institucionais, o processo de transição interno, né, nos seus esquemas de propriedade, que tem surtido efeito. Evidentemente que o processo de desenvolvimento não é um processo marcado pelo salto de um ponto de equilíbrio a outro, assim, de desequilíbrio. Então a China está passando por um processo e está passando pelas dores do parto do processo, que é muito duro, que é esse que está passando hoje o país, né? Mas necessário, sob o meu ponto de vista.